culpa traz situações. Para quê? Para que a gente cresça. A culpa traz situações que te dizem aonde tu tem que crescer. Bora lá, gente! Bom dia! Bom dia para você que vai assistir o replay dessa live. Boa tarde, boa noite. Bom dia, sejam muito bem-vindos. E hoje nós vamos conversar sobre um tema que reverberou muito essa semana por aqui. E eu até coloquei, já aprendi, gente. Bom dia de Dinara, né? Dinara, bom dia, seja muito bem-vinda, Dinara. Eu até coloquei aqui, sabe, que eu já tô aprendendo, botei a culpa traz situações que temos que crescer. Pois é. Então hoje nós vamos conversar sobre isso aqui na nossa live de carnaval, né? Botei até aqui, ó, uma roupinha vermelha. Bem-vinda, bom dia, meu amor. Keila tá aqui comigo, bom dia. E aí eu vou pedir uma coisa para vocês. Vamos chamar mais gente? Vocês aí, pensando agora, tem alguém aí que passa pela memória de vocês que possa já ter sentido culpa, que sinta culpa, que queira entender um pouquinho melhor? Vamos chamar? Eu vou chamar aqui, então vou olhar um pouquinho para baixo por algum tempo, pessoas que eu sei que deveriam estar aqui nesse momento com a gente, aprendendo, né? O que a culpa vem querer dizer de nós mesmos? Lembra? Porque tudo é sobre nós. Tudo fala sobre você. Tudo fala sobre eu. É preciso que a gente entenda isso. Quando a gente entende, a vida vai ficando mais leve, né? Então vamos lá. Chamei aqui algumas pessoas e nós vamos começar aqui com conteúdo, porque eu não quero atrapalhar o feriado de vocês, né? Hoje, primeiro dia aí do carnaval, tem quem vá pular o carnaval, tem quem vá descansar, tem também quem vai trabalhar, né? Tem gente aí que vai trabalhar, aproveitar aí esse tempo. Bom dia, Gilberto, bom dia, Dani, meu amor, que bom que tu tá aqui, que saudade! Ju, maravilhosa, tá aqui, minha mentora querida. Olha, eu tô aqui, gente, muito por causa dessa menina. Ju, uma mulher incrível que me ajudou a organizar aqui, porque eu sempre estudei muito, mas eu não sabia vir aqui falar contigo, sabe? Eu não sabia como organizar. E aí, ela me deu esse empurrão, como hoje eu tô aqui para ajudar você a entender a tua culpa, né? Porque a culpa, ela vem te dizer de ti, como sempre, né? E aí tem a culpa, a autoculpa, né? Que é quando a gente se culpa, e aqui a gente vai falar um pouquinho dela também. E tem aquela que a gente também tá sempre culpando as pessoas e as situações, né? A gente tá sempre procurando aí um culpado quando as coisas não saem do jeito que a gente esperava. Eu quero saber se tu trouxe teu cafezinho, porque eu trouxe meu cafezinho para tomar contigo hoje, né? A gente geralmente toma esse café lá no Stories e eu quero agradecer porque tem muita gente já dizendo que toma o cafezinho comigo, eu fico tão feliz. Eu vou receber uma mensagem, vou ver se depois eu posto aqui para ti, dizendo que já faz parte, né? Coloca ali na mesa e toma o café, e eu fico muito honrada e agradecida por isso. Porque esse café que eu tomo ali e converso contigo, o que é aquilo ali? Vou até falar um pouquinho sobre isso. E aí fica aqui o convite, né, para quem ainda não tomou um café comigo. Todos os dias, muito raramente isso não acontece, mas todos os dias eu abro ali na hora que eu tô tomando café, porque fica aqui na minha cabeça dizendo assim, vai lá e fala com eles também, né? E isso a Ju me ajudou muito, né, a entender. Tá tomando chazinho, né, Ju? Eu amo chazinho também. E aí, todos os dias eu faço um ritual de poder. Há muito tempo, eu comecei isso bem certinho assim em 2017. Mas aí é uma história que eu vou te contar outro dia, porque depois que eu comecei organizado esse meu ritual de poder de manhã, eu percebi que eu já fazia quando criança e não percebia. Olha só, isso é um assunto legal pra gente conversar outro dia. Mas vamos voltar pro assunto da live daqui. O que acontece? E aí, nesse ritual de poder,
eu faço uma leitura e aí eu reflito sobre aquela leitura. E o que eu trago no café de manhã lá no Stories é sobre isso, é os insights que vieram, né? É o aprendizado daquele dia. E as pessoas que se conectam comigo, elas chegam ali e recebem ali muitas vezes o que elas estavam precisando ouvir, assim como eu, que fui a primeira, né? Estava precisando ouvir. Então é isso, Stories, né? É uma extensão aí da minha manhã do poder, né? Que agora eu estendi para compartilhar contigo, que me dá assim a honra. E eu adoro quando vocês colocam lá que fez sentido, porque eu entendo que tá certo, sabe? Que tá certo eu abrir e contribuir contigo, tá bom? Então essa é a história do Stories para quem não tava entendendo o que eu tava falando. E aí, vamos lá. Eu anotei aqui algumas coisas para conversar contigo sobre a culpa, né? E como eu te falei, existem vários tipos de culpa. A autoculpa, a culpa dos outros. A mãe é danada. Gente, quem aqui é mãe e vai me dizer, mãe é danada pra sentir culpa. Ju, tu não é mãe ainda. Mas olha, tudo que acontece de errado com o filho, tu sente culpa. Até se o filho sente culpa. Se o filho tá lá se sentindo culpado, tu também tá se sentindo culpada porque tu tem culpa na culpa do filho. Olha isso. É assim mesmo, né? Então nós temos aí esse até vou te colocar aqui como uma palavra meio pesada, mas tá? É um vício. A gente adquire um vício de culpar, de se autoculpar ou de culpar o outro. Não que a culpa não seja boa, porque a gente também vai falar sobre isso. Tudo que nos acontece é pro bem, então não existe, né? O mal é a falta da luz, né? A falta do bem. Como a sombra é a falta da luz, o mal é a falta do bem. Então não existe. Quando tu coloca luz naquilo, aquilo acaba a sombra. A mesma coisa a culpa. Quando tu coloca consciência na tua culpa, não vai existir mais culpa. Mas ela cumpriu o seu papel porque ela veio te trazer um recado, tá? E aí, dito isso, vamos lá, né? Culpa de mãe, né? Mãe se sente culpada. A culpa também, ela tem uma relação, ela tá ali, ó, juntinho com a reclamação, né? Nós nos viciamos também em culpar o outro, em culpar o governo, em culpar o presidente, em culpar o tempo, né? Muitas vezes, gente, aqui onde eu moro, tá muito calor nessa época. Eu moro no interior do Rio de Janeiro, na parte norte fluminense, que é Campos dos Goytacazes, para quem não conhece. Sou gaúcha, sou gaúcha, mas moro aqui há alguns anos. E aqui é muito quente, sabe? Muito quente. Então, o que a gente mais vê é a reclamação sobre o tempo. E a culpa, né? A gente vê, assim, que a gente tem essa tendência a culpar. Ah, não vou fazer isso porque tá muito calor hoje, né? Então, a gente já culpa, já reclama. E aí emenda aí. Então, a culpa, ela é muito perto, ela é muito amiguinha da reclamação. A gente culpa, logo a gente reclama, e aí a gente fica ali naquele estado de conforto. Por quê? Porque quando eu culpo o outro, eu fico na minha zona de conforto, afinal de contas é o outro, né? Afinal de contas é a situação, não sou eu, entende? Então a culpa, ela vem como um hábito, um mau hábito, né? Por que mau hábito? Mau hábito quando não compreendida, quando não colocamos a luz da consciência. Então, eu quero te dizer que a culpa, ela é um recado, tá? A culpa, ela vem te dizer aonde tu tem que crescer. Sim. Quando eu sinto culpa, uma autoculpa, quando eu me culpo por algo e eu não tô conseguindo resolver, e aí eu me culpo, e me culpo, e me culpo, aquilo ali tá te dizendo alguma coisa que tá na hora de tu crescer, que já passou da hora de tu crescer até. E quanto mais ela é dolorida, mais passou da hora de tu crescer. É como uma mulher grávida. Vamos imaginar aqui uma mulher grávida, tá? E aí ela passou os 9 meses grávida, mas chega na hora de nascer, ela quer segurar a criança dentro dela. Imagina isso, gente. Imagina isso acontecer. Né? É um caos, é uma crise. A gente entra em crise. Bom dia, Gil, meu amor, que bom que tu chegou. Então,
É a mesma coisa que a gente faz muitas vezes quando a gente tá ali no nosso processo evolutivo, que é igual para mim, igual para ti, igual para todo mundo. Nós estamos aqui para crescer, para evoluir, não tem jeito, tá? A gente não tem como a gente não evoluir. Não adianta a gente sentar no chão, fazer a criança birrenta e dizer, não, eu não quero. Nisso aqui eu não quero evoluir. E aí, o que acontece quando isso acontece na nossa vida? O que acontece quando acontece, né? Vem a culpa. Vem a culpa. E aí ela fica te machucando. E tu não entende. Mas é a necessidade do crescimento. Essa criança, dessa mulher grávida, ela precisa nascer. Em algum ponto da tua existência, tu precisa nascer. Entende? Então, às vezes, a gente sente culpa por descansar, né? Uma pessoa essa semana falou assim, eu tô sentindo muita culpa por descansar, mas eu sei que eu preciso descansar. E eu tenho também uma tendência a sentir essa culpa. Então isso reverberou aqui, né? Nada é por acaso, né, gente? Aliás, se vocês estão aqui, também não é por acaso. Se você vai assistir a gravação, também não é por acaso. Alguma coisa deve estar reverberando aí dentro de ti também. Bom dia, Débora! Que bom que tá aqui também. E aí, foi aí que eu comecei a... E aí, quando cai assim um assunto, não sei se acontece aí também ou só aqui, né, culpa. E aí, isso vem a semana toda. Essa pessoa falou, eu também sinto isso e tenho tentado entender a minha culpa. E aí, algumas reflexões também. Eu não sei se tu acompanhou no Stories, eu também falei alguns dias sobre culpa. Não sabia que ia falar sobre isso hoje, mas aí veio muito forte pra gente continuar esse assunto. Por quê? A culpa de descansar. O que ela quer dizer de mim, né? O que essa culpa vem dizer? Então, é preciso que a gente olhe pra gente. Em algum ponto eu não tô crescendo, né? E aí vem também umas questões mais profundas que muitas vezes a gente precisa de ajuda. Muitas vezes a gente precisa de ajuda porque a gente não consegue enxergar que essa culpa, ela vem de um bloco de dor. Um bloco de dor ali, uma ferida. Sabe a ferida quando tá aberta? Sabe a ferida quando tá aberta? Ela tá ali aberta, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser tratada. Enquanto tu não olhar para ela, enquanto tu não buscar as medicações que ela necessita, ela vai ficar ali pulsando, né? Já viu um machucado? Fica assim, ó, pulsando. Aquela inflamação cada vez crescendo mais dentro de ti. E aí é hora de olhar. A culpa, na verdade, ela é nossa amiga. Ela é nossa amiga. Chama ela para tomar um café contigo, um chazinho, né, Ju? Chama ela para conversar. Olha para ela e desculpa, o que é que tu veio me contar de mim? Eu quero saber. Porque eu já entendi que eu tô aqui para crescer. Eu já entendi que eu tenho que evoluir, então já deu de ficar sentada fazendo birra. Eu quero crescer, eu quero evoluir. E aí a primeira coisa é a conexão com aquele que te criou. É tu falar, olha, eu não tô entendendo aqui essa culpa, então me manda uma resposta. E muitas vezes ele vai te mandar uma resposta por pessoas, porque ele, o nosso Criador, o nosso Pai amado, ele usa pessoas para nos ajudar. Ele fala conosco através de pessoas, ele cuida de nós através de pessoas e a gente deixa passar desapercebido muitas vezes a ajuda. Então, a primeira coisa é se conectar com esse ser que te criou, que sabe tudo de ti. E aí verificar se tu consegue ver. Tu consegue ver qual é o problema? Tu consegue ver ali onde é que tá aquela ferida? Tu consegue resolver? Se tu conseguir resolver sozinho, ok. Se tu não conseguir, pede ajuda. Inclusive, vou pedir licença para vocês e vou falar aqui. A imersão. Vou falar um pouquinho sobre a imersão. Eu não ia falar sobre isso. Eu até estou fazendo o lançamento da mentoria, né, conhecer, mas me veio muito forte aqui para te contar sobre a imersão, tá? Eu tenho alguns produtos, né, que eu contribuo aí para te ajudar nesse caminho de autoconhecimento existencial, e um deles é a imersão. Como eu recebo ordens e obedeço, eu vou falar da imersão, não era para falar aqui, mas eu vou falar. A imersão é o quê? É uma, como diz a palavra, é uma imersão, um mergulho profundo em ti.
onde ali eu, como analista existencial, analiso toda a tua existência junto contigo. Ali nessa análise, tu vai já colocando as ações que tu tem que fazer. Então a imersão, tu mergulha profundo, tu entende quais as ações que tu tem que tomar e tu depois, no final, é feito ainda um tratamento, porque quando a gente analisa tudo isso, quando a gente descobre ali por que tu sente a culpa, por que tu sente o medo, quando a gente descobre esses blocos, essas feridas abertas, a gente consegue ver dentro da imersão, desse atendimento que é cerca de 16 a 20 horas, a gente consegue entender. E aí a gente vai diluindo isso ao longo de todas essas horas e a gente vai entendendo da onde vem. Ali nessa imersão, a gente conversa e a gente entende, eu e você, quais os 6 elementos da tua existência, que todos nós temos, tá? O elemento 1, que é o propósito maior, né? Todos nós temos, eu falo disso sempre aqui, para que fixe bastante na nossa memória, que a gente está aqui para algo, né? Que a gente tem um propósito maior, que é evoluir, que é crescer e contribuir nesse planeta aqui, tá? E temos também a nossa missão 1, que é a nossa missão com a gente mesmo, a nossa missão 2, que é a nossa missão com os relacionamentos. Tudo isso é mapeado nessas horas em que a gente fica junto. A nossa missão 3, que é entender para que a gente veio e como a gente pode servir profissionalmente ou não, mas com as nossas habilidades, com todos os nossos talentos e ferramentas que a gente tem. A nossa missão 4, que é a nossa missão espiritual. Sim, todos nós temos uma missão espiritual para entregar aqui. Não é só o pastor, não é só o padre, não é só o dirigente espírita. Eu tenho, você tem, tá? Uma missão espiritual e a tua alma anseia em entregar essas missões. E temos o nosso propósito menor, que é a dor que a gente vê no mundo, né? Alguma dor que a gente vê no mundo e que a gente precisa também contribuir, a gente precisa também cumprir esse propósito para deixar esse mundo melhor do que quando a gente chegou. São 6 elementos, esses elementos são mapeados durante a imersão e existe um tratamento que é no final e que vai tratar todos os blocos, todas as tuas feridas, para que tu consiga colocar em prática as ações que ali a gente conseguiu entender que tu tem que fazer para ter uma vida maravilhosa de sucesso existencial. Não é o sucesso que é para mim, é o sucesso que é para ti, que também a gente vai descobrir ali o que é sucesso para ti, tá? Falado isso, bom dia para quem tá chegando, gente. Bom dia, bom dia. Quanta gente linda aqui hoje. Eu até fico mais feliz. A minha energia vai lá em cima, né? Tô tomando aqui meu café. Gente, peguem o café de vocês, porque eu até pretendia fazer uma live mais curta, mas tá chegando tanta gente bonita aqui que eu acho que eu vou ficar um pouquinho mais com vocês. Estamos falando de culpa, tá? Dei uma paradinha para falar sobre a imersão Florescer, inclusive, anota o nome aí, Florescer, que outro dia eu vou vir para te contar por que esse nome, Florescer, imersão Florescer com Andréia. São 16 a 20 horas comigo, tá? Dito isso, nós vamos voltar aqui para nossa culpa, né? A gente tá aqui falando de culpa e o que a culpa traz, o que a culpa vem te contar? Então a gente tá aqui tomando um cafezinho com a nossa culpa, nesse sábado de manhã de carnaval, porque a gente escolheu crescer. Se tu tá aqui comigo, tu escolheu crescer, tu escolheu evoluir, tu entendeu que não adianta ficar sentado no chão, fazendo a criança birrenta e sentindo culpa e culpando o outro, não dá mais. Sabe? Não dá mais. A culpa, quando ela não é compreendida, ela machuca. Sabe o que ela faz com aquela ferida que eu te falei que a gente resolve lá na imersão? Ela enfia uma faca. Ela enfia uma faca e ela crava e ela vai afundando cada vez mais aquele bloco de dor, aquela ferida aberta que a gente já tem. Então, o que a gente faz? A gente senta com ela, a gente pega um cafezinho e a gente olha e diz pra ela: culpa, o que tu veio me dizer de mim? O que tu veio me dizer de mim? Aonde eu tenho que crescer que eu não tô crescendo?
E aí, se tu não conseguir essa resposta sozinho, porque sim, muitas vezes a gente não consegue essa resposta sozinho. É natural. E como eu disse, Deus usa pessoas. Deus capacita pessoas para nos ajudar naquilo que a gente não consegue. Assim como a gente também vai ajudar pessoas que precisam da nossa mão. Então é um bracinho para cima, pegando ajuda, pedindo ajuda, e um bracinho para baixo ajudando. E assim a gente tá aqui, por isso que a gente tá aqui junto nessa live. Por isso que a gente se aproxima, por isso que a gente se magnetiza. Antes de começar todas as lives, eu falo com ele. Eu digo assim, ó, Senhor, tu é o meu mestre. É tu que me guia, né? É ele que me guia. Então traz aqui pra live as pessoas que realmente precisam estar. E se tu tá aqui, é porque ele te trouxe. Eu não sei se tu acredita em Jesus, né? Mas não importa o nome que tu dá. Não importa o nome. Importa que existe uma inteligência maior e que nos magnetiza e que nos faz ficar junto daqueles que a gente precisa para crescer, para evoluir, para aprender e para nos curar, né? Então, e aí a gente falou aqui um pouquinho sobre a culpa, a autoculpa, né? Quando a gente se culpa e a gente precisa entender o que é que ela vem contar. A gente entendeu que a gente olha para isso, a gente entende o que é que essa culpa vem me contar. Então eu vou dar um exemplo aqui de mim. A culpa que eu tenho de descansar, e que essa pessoa também me trouxe essa semana, né, sobre descansar, eu tenho uma culpa quando eu vou descansar. Por quê? Porque eu entendi, né, a minha missão. Tudo isso que eu entrego nessa imersão que eu falei, eu passei por isso, né? Eu recebi isso, eu recebi essa imersão. Então, eu sei claramente, e é isso que me levou a fazer, né, essa formação, para poder, eu me senti tão liberta de tudo, eu me senti tão feliz, eu tenho tanta vontade de estar aqui e de estar em todos os lugares que eu preciso estar, que eu quis distribuir isso, sabe? Que eu quis tornar a minha vida esse servir. E hoje a minha vida ela já é tão misturada com o meu servir, sabe? Que eu me pego servindo em todos os lugares onde eu estou. Então, não é sobre só o profissional. Claro que eu preciso do profissional, né? A gente tá num mundo aqui onde a gente precisa de dinheiro, onde a gente precisa de matéria, né? Para comprar essa xícara, para comprar o café, eu preciso. Mas não é só sobre isso, é muito mais que isso. E aí, toda vez que eu vou descansar, né, eu sinto uma culpa. E eu tenho olhado para isso, né? E o que essa culpa quer dizer? O que essa culpa quer dizer? No meu caso, que eu preciso cuidar mais de mim. Quando essa culpa começou, quando comecei assim a entender ela, quando eu comecei a tomar um cafezinho com ela, dizer assim, culpa, o que tu tá querendo me dizer, hein? Por que eu deito um pouquinho aqui, eu trabalho às vezes 20 horas, e aí eu quero deitar e descansar 1 hora e eu sinto culpa? Não é possível. Alguma coisa tu tá querendo dizer. Senta aqui, culpa, vamos tomar um café. É isso que eu fiz. E aí deixa eu te dizer o que eu entendi. E aí tu vai aí entendendo na tua vida e as tuas questões. Bom dia, Andréia, essa linda! Que bom que tu tá aqui. Bom dia a todo mundo, gente. Eu tô vendo tanta gente bonita aqui. Eu não esperava, sinceramente, eu esperava que não ia ter ninguém aqui, mas eu ia falar igual, porque isso é uma coisa que a gente vai conversar outro dia sobre a gente fazer o que tem que ser feito e não se importar com o outro, tá? Mas eu tô muito feliz que tu tá aqui. Todos vocês. Tem alguém aqui que eu não falei o nome, mas eu tô vendo aqui e todos são muito bem-vindos no meu coração, porque essa live aqui é o meu coração aberto pra vocês. Eu conto coisa aqui que eu nem ia falar, que eu nunca pensei em falar pra alguém, mas aí eu abro a live aqui, como eu tô sendo direcionada, eu tenho que falar, e é pra ti, tá? E aí, eu conversando com essa culpa, eu falei assim, gente, não é possível que eu sinta culpa, eu trabalhei 20 horas, eu quero descansar eu tô sentindo culpa. Essa culpa, ela tava querendo me dizer que eu precisava cuidar mais de mim. Gente, quando eu entendi, eu fui olhar pra mim. E vocês não têm noção de como que eu não tava cuidando de mim.
Cuidador, curador tem dessas coisas, né? A gente começa a se entregar tanto pro outro que a gente esquece da gente mesmo. Mas tudo fora do equilíbrio não é bom. A gente precisa do equilíbrio. E ela estava querendo me dizer isso, Andréia, olha pra ti, dá pra fazer tudo, mas tu tem uma missão contigo mesmo e tu precisa cuidar de ti. E aí eu fui olhar pro meu guarda-roupa. Gente, eu não tinha mais roupa. Eu fui ver que eu não comprava roupa desde 2019, porque entrou a pandemia em 2020, parou tudo e eu, não comprei mais roupa. Gente, a gente tá em 2023. Em 2023, e eu tenho um hábito de sempre, tudo que eu não vou usando, eu vou doando. Eu tenho esse hábito. Então, eu olhei pro guarda-roupa, não tem quase nada. E o que tem não cabe mais em mim, porque eu não engordei não, sabe, gente? Não cabe mais em mim pela minha idade, pela fase que eu tô vivendo. E eu falei, gente, eu esqueci de mim. Eu não esqueci de ninguém. Eu não esqueci do meu marido, eu não esqueci do meu filho, eu dei um jeito, sabe? Entre a pandemia e até aqui, eu dei um jeito de não faltar nada pra eles, mas pra mim faltou. E aí eu fui olhar para outros setores que competem a mim, do meu autocuidado. E eu vi que também eu não estava cuidando, sabe? Eu vi que eu não passava hidratante há muito tempo, gente. Porque eu não queria perder tempo. Eu vi que tinha médicos que estavam atrasados. Médico que eu tenho que ir de 6 meses, fazia 1 ano que eu não ia. Então, a culpa estava dizendo, Andréia, olha para ti. No meu caso, eu não sei qual é o teu caso, mas no meu caso, a culpa estava dizendo, Andréia, olha para ti, cuida de ti, tu tem uma missão, que é a missão 1, que é a missão contigo mesmo, que tu tem que entregar. Não adianta tu entregar todas as tuas outras missões, se essa, que não é 1 por acaso, tu não tá cumprindo. E aí eu fui olhar para mim. E eu tô olhando pra mim, eu tô adorando olhar pra mim. Eu comprei roupa, eu tô comprando roupa, eu tô fazendo aí uma virada, né? Vocês vão ver que eu tô mudando meu estilo. E aí vem ajuda, tá? Eu quero te dizer isso também, que quando tu dá um passo, Deus coloca o chão embaixo. Porque tu começa a movimentar. Aí tu fala, nossa, e agora? Tem que comprar roupa, tem que fazer isso, é muita coisa. Mas aí surge uma pessoa que começa a te dar dicas, surgiu uma profissional, eu ganhei de presente as instruções de uma profissional nisso. Ela me ajudou, então eu já tenho uma base por onde começar. Vocês vão ver que eu tô mudando aí o meu estilo, ou tô voltando ao meu estilo natural que eu tinha me perdido, né? Quem me conhece aí há mais tempo, a Giza que me conhece, vai ver aí coisas. E aí vocês vão me dando feedback, tá? Vocês que assistiram essa live vão dizendo assim se tá legal. Vão me apoiando aí nessa olhada pra dentro de mim. Nesse cuidar de mim. Eu ensino tantas pessoas a cuidar delas mesmas. Eu não podia ser incongruente. Eu tava sendo incongruente. E a culpa, ela também veio me dizer disso. Como que tu ensina o outro a cuidar dele e tu não tá cuidando de ti? E a gente não nasceu para ser incongruente. A gente precisa estar alinhado, entendeu? Então toda vez que a culpa vem, ela quer te avisar, olha, tu saiu do trilho. Tem algo aí que tu tem que olhar. Olha quantas coisas que eu tinha que olhar numa culpa de descansar. Te falei 2 aqui, mas vem muito mais coisas. E eu não quero aqui ficar falando só de mim. Mas eu espero que te sirva para te entender que ela tá querendo te dizer algo e não é do outro, e não é do externo, e não é do governo, e não é da cidade, não é do calor, e não é do frio, é de ti. É de ti, ela quer te contar que tem uma área que tu tem que crescer, que tu não tá olhando para essa área. Qual é a área da tua vida que tu tem que crescer e a culpa tá lá, querendo te dizer, com alarme ligado, luz vermelha, tudo querendo te dizer, criatura, olha para isso. Olha para isso aqui, tu tá estacionada, tu não tá crescendo. Tu tá crescendo nisso, naquilo, naquele outro. E aqui? Não pode ficar para trás. O Pai amado que nos criou, Ele não vai deixar nada para trás.
Ele não vai permitir que nada fique para trás na tua existência. Tu é um ser integral. Tu não é um pedaço. Não adianta tu crescer, evoluir no teu profissional. Não adianta tu só crescer, evoluir nas tuas relações se tu não estiver cuidando de ti. Não adianta também tu só cuidar de ti se tu não estiver crescendo no teu espiritual, no teu profissional, no teu relacional, no teu financeiro. Entende que nós somos. É tudo junto. Não adianta tu querer separar. A gente tem que, ora, olha aqui, olha ali. É como se fosse aquele artista do circo, né? Que fica ali segurando tudo. Malabarista, né, gente? É isso? Malabarista, coloca aí pra mim, né? Segurando os pratos. Aqueles caras que ficam no sinal, que eu fico assim, quando abre o sinal, eu fico até com pena, que eu quero ficar ali olhando pra eles. Não sei se tem aí na tua cidade, coloca aí pra mim, gente. Coloca aí pra mim como que fala e se tem aí na tua cidade. Toda vez que tu olhar pra ele fica ali pedindo dinheiro aqui. E aí ele fica ali, ó, fazendo malabarismo, e eu fico pensando, é aquilo ali que a gente tem que fazer. Olha, eu tô segurando mais aqui a minha saúde, o meu autocuidado, aí tá, equilibrou, aí eu venho para esse aqui, os meus relacionamentos, né, minha missão 2, meus relacionamentos, meu casamento, meus filhos, minhas amigas, minha mãe, meu pai, aí depois eu vou aqui pro financeiro, aprender a lidar com dinheiro. Depois eu vou lá para o espiritual, que não pode cair nunca. Nenhum deles. Um depende do outro. E a culpa, ela vem para nos dizer, olha, tem alguma coisa errada aqui, olha para isso. Olha para isso, criatura. Tu tá indo tão bem aqui, mas se tu deixar isso aqui lá embaixo, como é que vai ser? Tu vai botar tudo a perder. Entende? Deixa eu ver aqui a hora que eu sempre esqueço de trazer um relógio pra cá. Tá fazendo sentido, gente? Tá fazendo sentido? Deixa eu tomar aqui um golinho de café. Respira aí, porque eu sei que às vezes essas conversas reverberam aqui dentro e a gente tem que dar uma respirada. Respira profundo e solta. E vai colocando aí pra mim se tá fazendo sentido, tá? E eu vou olhar aqui, que eu fiz umas anotações agora, pouquinho. E aí agora a gente vai falar assim, amei. Obrigada, Ju, isso, que bom que tá fazendo sentido. E agora a gente vai falar um pouquinho aqui, a gente vai voltar agora essa conversa mais para quando a gente culpa o outro e quando a gente culpa situações, tá? Que a gente meio que ficou aqui na autoculpa, agora a gente vai abrir um pouquinho, tá? A gente vai abrir um pouquinho, obrigada, gente, tá fazendo todo sentido isso, malabarista. Isso aí. Para quando a gente coloca a culpa no outro. E o que isso quer dizer? Né? Quando a gente tem aí o hábito, e esse hábito ele é viciante, que a gente conversou um pouquinho no início, a gente vai trazer de novo, e ele é muito assim com a reclamação, né? Ele é amiguinho da reclamação, a culpa é amiguinha da reclamação. Vem uma, vem a outra junto, né? A gente culpa o outro, aí a gente já começa a reclamar. E a gente culpa a circunstância, aí a gente já reclama, né? E um dia a gente vai fazer uma live só sobre reclamação e a importância que tem isso. E como que isso afeta a vibração nossa e por reverberação do nosso planeta. E o que é essa culpa? Quando a gente tem essa necessidade de culpar o outro, esse hábito que é viciante, porque a gente se vicia. Por que a gente se vicia? Porque a gente gosta de ficar ali no conforto, sabe? A gente gosta de ficar no quentinho da nossa zona de conforto. Então, quando eu culpo o outro, as circunstâncias, as situações, eu continuo ali no meu quentinho do meu vitimismo. E ali é confortável. E ali eu não tenho que fazer nada. Entende? A culpa, ela nos absorve. A culpa nos absorve. Porque se eu coloco a culpa no outro, então eu não tenho que fazer nada, né? Continuo ali, no meu lugar.
Então, se eu não consigo ter a vida dos meus sonhos, se eu não consigo prosperar na minha carreira, a culpa é do governo, né, gente? A culpa é do governo, a culpa não é minha. A culpa não é minha. Afinal de contas, eu tô num país e é isso e aquilo que acontece. Pois é. Não fica confortável? Não fica melhor porque eu não preciso fazer mais nenhuma faculdade, eu não preciso fazer mais nenhum curso. Eu continuo ali na minha zona de conforto, né? Então, o que eu quero te dizer é que a culpa ela é viciante porque ela nos mantém ali paralisados. E a nossa mente, ela gosta que a gente fique ali, porque ela não quer ter trabalho, ela não quer ter ameaça. Quando a gente sai da culpa, a gente age. E agir dá trabalho. E agir é perigoso. E agir é arriscado. Entende? Tá fazendo sentido? Então, como que eu uso inteligentemente essa culpa? Como eu chamo a culpa quando eu paro para culpar o outro, as circunstâncias, as situações, para tomar um cafezinho? Porque também a gente chama ela. A gente chama ela. Para aí, eu tô culpando muitos outros. O que tá acontecendo aqui? O que isso diz de mim? Isso diz que eu não tô sabendo lidar com as situações. Porque se eu culpo o outro, a culpa não é do outro. Se eu culpo o outro, é responsabilidade minha entender o que faltou para mim compreender o outro. Para mim compreender a situação e as circunstâncias. Para mim entender o que eu tenho que fazer para sair desse lugar que está gerando a culpa no outro. Automaticamente, quando a gente abre aí essa consciência, quando a gente eleva a nossa consciência para isso, vem a culpa para nós mesmos. Então, vamos supor, eu culpo o outro, tá? Mas eu não quero mais culpar o outro, tá? Eu culpo o governo, né? Eu culpo o governo, que não adianta, não abre espaço para minha profissão, eu não consigo, a conta de luz, a conta de água, tá. Aí eu quero parar de culpar, porque eu assisti a live no sábado de carnaval, às 7 horas da manhã, e eu quero parar de culpar o governo. O que eu vou fazer? Vou me culpar, né? Automaticamente a gente passa pra cá. Só que como eu já aprendi que eu não tenho que me culpar, que a culpa só quer dizer algo de mim, o que eu faço? Eu vou entender e vou agir. Então eu vou criar competência. Eu vou criar o que eu preciso. O que eu preciso? Por que mesmo que eu tô culpando lá? Entendi. Eu tô culpando porque, vamos supor aqui, eu vou dar um exemplo mais claro, vamos deixar o governo pra lá, que ele é muito, complexo e a gente não quer entrar nessas questões agora pra não baixar a vibração. Não que a gente não tenha que saber, a gente precisa entender, a gente precisa ter a nossa opinião, mas vamos trazer mais pra cá, mais pro nosso caseiro. Vamos supor que eu tenho aqui 2 gatos, tá? Eu tenho 2 gatinhos. E aí, eu preciso, tá acumulando ali as fezes, eu não tô conseguindo ter tempo, né, de fazer a limpeza, né, tantas vezes por dia quanto é necessário, e aí eu vou e culpo meu filho, Pedro, que é o responsável por isso. Ele é responsável por isso. E aí eu vou culpar ele. Então eu chego em casa, eu sinto o cheiro, eu já me irrito e vou culpar. Poxa, não fez de novo, já tá cansado de saber, né? O que eu tenho que fazer para não culpar ele? Qual é a atitude que eu tenho que tomar, né? Talvez seja uma conversa, talvez seja uma comunicação mais clara da minha necessidade de que esses locais estejam limpos, da necessidade de ter hora para fazer as coisas. Entende que eu paro de culpar ele e eu assumo a responsabilidade de talvez não ter comunicado como deveria ter comunicado, para que ele entenda a minha necessidade, para que ele entenda a necessidade da casa. E aí sim, entendendo bem isso, ele vai estipular o horário, ou eu vou estipular os horários que tem que ser feito isso e ele vai fazer. E aí, cadê a culpa? A culpa só vem para me dizer
que faltou uma conversa mais clara com meu filho, expondo as minhas necessidades, a necessidade da casa e até mesmo a necessidade dos bichinhos. Entende? Ficou mais claro agora? Como é que a gente age com a culpa? Quando eu culpo o outro, quando eu culpo a circunstância, eu poderia também culpar, meu Deus, para que eu tenho 2 gatos? Né? Eu poderia culpar a circunstância e lá mais atrás, porque a culpa às vezes ela traz coisa, gente, de 20 anos atrás, né? Então eu poderia culpar o acontecimento que fez com que esses 2 gatinhos vieram parar na minha casa quando eu não estava planejando ter mais bichos. Entende? Que eu poderia ir lá atrás e aí teve a participação do meu marido. E isso não acontece aí na tua casa também? Que às vezes tu puxa coisa lá da outra encarnação. Mas também, tá vendo? Foi tu que trouxe. Aconteceu isso. Agora tá assim, ó. Já aconteceu por aí? Ou é só aqui em casa? Então, gente, vamos usar a culpa, transformar ela, tirar ela do lugar de vilã para ser nossa amiga. Uma amiga que vem te contar. Olha, é aqui que tu tem que mudar, é aqui que tu tem que melhorar, é aqui que tu tem que crescer. Tu precisa crescer em comunicação, tu precisa aprender a se comunicar melhor. Tu precisa expor as tuas necessidades para o teu filho. Ele precisa saber. Fica mais fácil. Coloca para mim aí se fez sentido, se reverberou de alguma forma para ti aí. E eu vou ler um pouquinho aqui. Nossa, nunca tinha olhado por esse ângulo. Muito sentido. Não é, Giza? Sim, sair da zona de conforto requer mudança de atitudes, movimentos e autorresponsabilidade sobre o que nos rodeia. Exatamente, exatamente. Sim, Andréia, é isso. É sobre isso. E aí fica mais fácil, né? Porque ela passa, ela larga o chicote e pega a xícara para tomar um chá, um café contigo, um chimarrão, né? Ela para de ser a vilã. Ela não quer estar com o chicotinho. É tu que coloca o chicotinho na mão dela. Ela não quer. Ela só quer te avisar. Ela quer ser tua amiga. E ela quer passar. A culpa, ela não vem pra morar. Ela só passa, sabe? Ela vai passando e vai avisando. Igual uma fadinha. Aqui tu tem que olhar. Ali tu tem que olhar. Aqui tu tem que olhar. Melhor aqui, melhor ali. Sim, reverberou aqui. Isso, gente. Então, nós estamos caminhando para o final aqui. E eu quero te deixar, então, essa mensagem para que tu passe o feriado prestando atenção nas tuas culpas, tá? Prestando atenção nela e usando elas como uma aliada, tá? Usando a tua culpa, ela é a tua aliada. Deixa ela dar o recado que ela quer dar, segue, busca ajuda e segue em frente, tá? E eu tô aqui para te ajudar. Dentro dessa imersão, nós tratamos tudo isso. A gente passa aí várias horas aproveitando todos esses sentimentos. E aí a culpa é um deles, né? A gente aproveita o medo, a gente aproveita a culpa, a gente aproveita tudo que vai aparecer ali para nos informar o que a gente precisa cuidar em ti, o que a gente precisa tratar em ti, para que tu tenha uma vida com significado, para que tu saiba exatamente para onde tu tem que ir e como ir, porque às vezes a gente sabe para onde a gente tem que ir, mas a gente não consegue dar os passos. Então é para isso que serve a imersão Florescer. Tá? Eu tô aqui de braços abertos. Se tu quiser saber um pouquinho mais sobre isso, vem que eu te conto. Eu vou te dar mais detalhes, tá? Eu vou querer também saber
qual é a tua necessidade, né? Não é qualquer pessoa que eu aceito para fazer imersão comigo, não é. Eu preciso saber se tu tá pronta para isso. Eu preciso saber se chegou a hora de tu dar esse passo, porque é um passo profundo dentro de ti. Um passo que tu nunca deu antes. Eu não sei se tu viu, eu coloquei lá alguns depoimentos e tem um depoimento que eu recebi e que ficou difícil de colocar, porque a pessoa ela colocou muitas coisas dela. E aí eu não ia ficar apagando tudo, né? Então ficou difícil de colocar. Mas a pessoa disse assim: eu já levei a minha filha em padre, pastor, psicólogo. E, gente, eu não tô aqui falando que isso não é necessário, tá? Me compreendam, pelo amor de Já. Não tô falando que isso não é necessário. Precisamos de todos eles. Cada um no seu quadrado, né? E nunca houve tanto resultado. Então, a imersão é isso. É uma profissão nova. Então, nós somos aqui formados, essa turma que eu me formei é a primeira turma do planeta a ser formado nessa nova profissão, que é reconhecida inclusive internacionalmente. Então é uma profissão nova, tu não conhece, eu preciso te contar. Então vem, se reverberou aí, vem, conversa comigo que eu vou te contar muito mais sobre isso. E eu quero também deixar aqui uma frase para que fique aí te ajudando. Gente, peguem papel, peguem caneta. Nessas conversas que vocês vão ter com a culpa, anotem, sabe? Anotem, porque quando a gente se mostra interessado para o universo em nos ajudar, ele vem, gente, mas ele vem com tanta ajuda. É uma live, é um livro, é uma imersão, é um processo terapêutico, é uma pessoa que vai sentar do teu lado, por coincidência, e começa a vir tudo que é tipo de ajuda, então tu tem que estar preparada, tá? Se tu quer mesmo conversar, se tu quer tornar a tua culpa uma aliada, então pega papel, pega caneta, tem aí um caderno teu, mapeando aí, sabe, as tuas questões e mergulha fundo. Mergulha fundo nisso, tá? Não tem outro jeito. Eu já te disse que não tem outro jeito. Tu tá aqui para crescer, para evoluir. Então, se tu ficar fazendo a criança birrenta, tu só vai atrasar isso, porque isso vai ter que acontecer. E aí, eu te digo, pode ser pelo amor, que é assim como eu tô te ensinando, mas também pode ser pela dor. A culpa, inclusive, ela antecede a dor. Quando ela vem te avisar, muitas vezes a dor ainda não aconteceu. Então, mapeia, pega papel, pega caneta, sabe? Se interessa por ti. Usa esse instrumento para cuidar de ti, tá? E aí a frase que eu quero deixar aqui, só lendo aqui, vai mesmo, como me ajudou. Ah, aqui, ó. Dani passou pelo processo de imersão comigo, olha aqui. Ai, Dani, obrigada. Dani tá colocando aqui um feedback, gente, para quem vai assistir a gravação, e eu vou ler aqui. Vai mesmo, como me ajudou. Meu desejo é que todas as pessoas tenham a oportunidade de viver essa imersão. Gratidão. Gratidão eu, sua linda. Tá vendo? É assim, quando a gente passa por esse processo de imersão, a gente quer que o mundo todo viva esse processo, porque é muito incrível, é muito incrível, é esse sentimento aí que as pessoas sentem. Isso daí é algo que todo mundo que passa pela imersão fala. Eu queria que todo mundo passasse por isso. Então só vem, tá? A frase, gente, para vocês anotarem aí. Se alguém tiver aí disponibilidade de escrever essa frase aqui para mim, eu vou falar bem devagarinho. Que daí o que a gente vai fazer? A gente vai deixar essa frase aqui, vai tirar um print e a gente vai colocar lá no Stories para divulgar essa live, para mais gente saber lidar com a culpa. O que tu acha? Alguém pode fazer para mim? Eu vou colocar aqui, ó. Vou dizer aqui. Um dos sinais que indicam o sinal do progresso moral é a extinção gradual da culpa. Um dos sinais, tá, Giza?
Vou falar devagarinho então. Um dos sinais, que é bom que a gente vai repetindo aqui, né? Vai repetindo para que isso fique reverberando na nossa mente. A gente precisa de repetição. Inclusive, quando eu termino de fazer a live, eu assisto de novo, gente. Porque eu preciso aprender, tá? Um dos sinais que indicam o sinal do progresso, um dos sinais que indicam o sinal do progresso moral é a extinção gradual da culpa. Que forte, né, gente? Que frase forte. O que ela vem nos dizer? Ela vem nos dizer que quando a gente entende a culpa, quando a gente vai extinguindo, e não é assim, de uma hora para outra, né? Como nada é. A natureza não dá saltos. Precisamos ter compaixão de nós mesmos. Lembra? Precisamos entender que se a gente planta ali uma sementinha, ela tem um tempo de crescimento. Cabe a nós nutri-la. Cabe a nós colocar a luz. Cabe a nós manter aquela terra sempre fértil. Aí, ó. Josi botou. Então, vou pedir para vocês dar um print dessa tela para que a gente... Ai, gente, não sei dar print aqui. Vou pedir para vocês, então. Deem um print aí da tela, porque eu tô aqui com uma luzinha que tá me atrapalhando um pouquinho. Que depois eu vou pegar de vocês o print. Mas coloquem lá, que daí a gente divulga essa live e a gente vai contribuir. Olha que maravilha. A gente já começa o nosso dia de sábado fazendo caridade. Amando, compartilhando. A gente contribui para que mais pessoas saibam lidar com a sua culpa. Olha que maravilha, gente. A oportunidade que a gente está tendo de num sábado de carnaval a gente contribuir. Quanta gente aí, ó, se chicoteando com a culpa. Quanta gente está de cama, gente, por conta da culpa. Quanta gente está doente. Quanta gente perdeu o brilho totalmente porque tá achando que a culpa é uma inimiga e tá lutando contra a culpa. Vamos contribuir? Então tá, conto com vocês para tirar um print. Ai, peraí, gente. Tá ali ainda? Ali, ó. Quero fazer uma foto. Faz um print bonitinho, então, ali. Um brinde à vida. Ok? Um brinde, gente. Um brinde à vida. Um brinde à tua generosidade contigo mesmo de estar aqui. Parabéns. Parabéns pra ti que venho aqui. Parabéns. Parabéns por ter, no meio de um feriado, né? Que pra muita gente começou ontem. Ter escolhido estar aqui para que juntos, entendendo que aqui iam ter pessoas como tem, pessoas que estão querendo crescer, evoluir. E o que a gente faz quando a gente resolve se unir a essas pessoas que estão na mesma vibração? A gente une forças. Porque imagina uma corrente, ó, né? Eu sou um elo, a Josi é outro elo, a André é outro elo, a Ju é outro elo, e a gente vai se fortalecendo, e a gente vai ficando cada vez mais forte, e a gente contribui para que a nossa vida faça sentido, para que a nossa vida tenha alegria, tenha felicidade. E quando a gente consegue viver num estado, na maior parte do nosso tempo, num estado de felicidade, a gente contribui para que as pessoas ao nosso lado também vivam nesse estado por mais tempo. E aí essas pessoas contribuem para que outras pessoas também vivam. E aí assim vai, e essa corrente ela só vai crescendo e se fortalecendo. Então eu quero te agradecer por estar aqui, não só hoje, mas como todos os sábados,
às 7 horas da manhã, que a gente tem esse encontro marcado aqui, chova, faça sol, eu tendo programado a live ou não, como essa que não foi programada anteriormente, nós vamos estar aqui juntos para que a gente una as nossas forças e contribua para um mundo de muito mais amor, de muito mais felicidade, ressignificando a nossa culpa, tá? Um beijo, um maravilhoso feriado para quem vai descansar, para quem vai pular o carnaval, para quem vai aproveitar esse tempo para olhar para dentro, para cuidar das suas culpas. Um beijo para todos vocês. Eu posso dizer que eu amo vocês, eu falo isso de boca cheia, porque vocês são meus irmãos, minhas irmãs, né? Nós somos filhos de um Criador, que é um Pai amoroso e misericordioso, ele une as pessoas certas na hora certa. Então vocês estão comigo aqui, me ajudando a divulgar o meu trabalho, me ajudando a contribuir. Vocês já pararam para pensar que quando vocês vêm para cá, escolhem estar aqui comigo ou escolhem divulgar uma live dessa, vocês estão contribuindo para a felicidade de várias pessoas? Já pararam para pensar? Vocês estão contribuindo para que eu entregue a minha missão, o meu servir? Então, tu já tem aí um motivo para que eu te ame, tá? Um beijo, se sintam amadas, se sintam acolhidas pelo meu coração, pelo coração do nosso Criador, e vamos estar aqui no próximo sábado, 7 horas da manhã. Um beijo, te vejo todos os dias nos stories do nosso cafezinho da manhã. Beijo!